Com a primeira reunião do Copom e do Fed tendo acontecido nesta semana, onde foram mantidas inalteradas as taxas de juros no Brasil e nos Estados Unidos, a pergunta que todo empresário, investidor e profissional liberal deve estar se fazendo agora, imagino que seja a seguinte: quando de fato a Selic vai cair? Parece que ela não vai cair nunca, porque isso tem um impacto significativo na vida de todo mundo. Porque não é só sobre juros que nós estamos falando, é sobre crédito, dólar, inflação, risco político, e é sobre onde você pode errar ou acertar nos próximos 12 meses. Hoje eu quero te mostrar com dados, gráficos e muito contexto por que o mercado aposta em cortes da Selic em 2026, quando eles devem de fato ocorrer e por que o Banco Central talvez seja mais cauteloso do que o esperado. Eu sou o Maicon, economista, e esse é o canal Planeja Comigo. Aproveita já para se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que envolve dinheiro, investimentos, economia e proteção patrimonial. Vamos começar do começo. A pandemia trouxe um desajuste significativo para as principais cadeias globais de produção, com choques de oferta consecutivos que trouxeram impactos inflacionários para o mundo inteiro. Estabilizada a inflação, em 2023, o Banco Central, assim como BCs ao redor de todo o mundo, iniciou o processo de redução da taxa de juros, baixando de 13,75 para 10,50 em meados de 2024, quando, por incertezas fiscais e diversos desajustes envolvendo gastos e arrecadação pública, o BC se viu obrigado a inverter o movimento de redução e reiniciar o processo de aperto, até o atual patamar de 15%, que se mantém desde agosto de 2025. Ou seja, o Brasil vem de bastante tempo com juros extremamente restritivos. A última vez que tivemos taxa de juros abaixo de 2 dígitos foi em janeiro de 2022. A Selic subiu muito e está alta por bastante tempo, mas isso não foi acidente ou obra do acaso. O Banco Central tinha um objetivo claro: ancorar expectativas de inflação. E aqui entra o ponto central dessa discussão. A inflação, medida pelo IPCA, o indicador oficial, vem cedendo nos últimos meses, é bem verdade, e desde outubro de 2025 está abaixo de 5% no acumulado 12 meses. Porém, ainda muito acima da meta do Banco Central, que é de 3% ao ano, com uma tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. E desde novembro passado, a taxa de inflação finalmente passou a ficar dentro do limite máximo de tolerância. Um outro ponto super importante: além da inflação oficial, as expectativas para 2026 e 2027 também começaram a ceder. Para 2026, a expectativa é que a gente tenha uma inflação de 4%. Para o Banco Central, isso é fundamental. A inflação corrente cair é bom, mas a expectativa futura de inflação ancorada é o que de fato permite cortar juros. De nada adianta ter uma inflação atual baixa se a expectativa futura é de uma inflação alta. Por isso, o discurso do BC continua extremamente duro. Ele precisa passar uma mensagem de que não será complacente com uma inflação fora da meta, porque o Banco Central prefere errar por excesso de cautela do que perder a credibilidade. Outro ponto que permite o cenário de corte de juros é o câmbio. Desde o final de 2024, o dólar não para de cair. Saiu da casa dos R$ 6,19, bateu 5,18 nessa semana e, por motivos que eu já vou te explicar adiante, voltou para algo na faixa de 5,25. Mas olha só que interessante, esse movimento de desvalorização do dólar não vem acontecendo só no Brasil. Esse movimento acontece no planeta inteiro. O dólar vem perdendo força contra praticamente todas as principais moedas: euro, libra, iene. Isso traz um baita alívio inflacionário para o Brasil, principalmente por sermos um país altamente dependente de importações. Um câmbio mais favorável reduz o custo de importação e dá espaço para uma política monetária possivelmente menos restritiva. Mas calma, não se empolga ainda, porque dólar sozinho também não faz milagre. E agora precisamos falar do problema que vem impedindo cortes mais agressivos e vem sendo uma pedra no sapato do Banco Central, o fiscal. Em 2025, a dívida pública brasileira fechou próxima de 8,6 trilhões de reais. E uma própria projeção do Tesouro Nacional aponta que essa dívida deve ultrapassar os 10 trilhões agora em 2026. Ou seja, após crescer 18% em 2025, a projeção aponta mais um crescimento
de 19% em 2026. Isso é muita coisa. E o Banco Central não pode ignorar o ritmo desse crescimento. Fiscal ruim pressiona juros longos, pressiona expectativas e acaba limitando cortes. Por isso o BC deve cortar, mas com um freio de mão puxado. E quando falamos de juros e inflação, não tem como falar somente de Brasil. Os Estados Unidos também estão mudando a sua postura. O novo presidente do Fed foi anunciado nessa semana, claro, ainda precisa ser sabatinado pelo Senado, porém Kevin Warsh deverá assumir a política monetária a partir de maio. E quem controla o Fed, controla a política monetária no mundo inteiro. Hoje os Estados Unidos têm taxas entre 3,50% e 3,75%. Após 3 cortes consecutivos, na última reunião que também aconteceu nessa semana, o Fed decidiu manter inalteradas as taxas de juros, em linha inclusive com o esperado. Apesar de Kevin Warsh ser considerado um economista mais conservador, ele próprio vem criticando abertamente o ritmo atual de cortes dos Estados Unidos. E por isso o mercado, inclusive, espera uma postura menos restritiva. Além disso, existe um interesse claro dos Estados Unidos em um dólar mais fraco. Segundo o próprio presidente Donald Trump, um dólar mais fraco não é de todo ruim para o país norte-americano. Dólar fraco favorece as exportações dos Estados Unidos e barateia o custo das dívidas financeiras de todos os países com os Estados Unidos. Se o Fed aliviar, isso vai abrir espaço para mercados emergentes, como é o caso do Brasil. Outro movimento importante que precisa ser considerado vem da China. O governo chinês e os próprios chineses vêm comprando ouro de forma agressiva como há tempos não se via. Crises no setor imobiliário e financeiro do país fizeram o povo de lá retornar para 2 itens que sobreviveram a impérios: ouro e terra. Isso fez o ouro disparar, mais 90% de valorização do ouro desde o início de 2025 e 264% de valorização na prata. Na sexta-feira, agora tivemos uma correção forte no ouro e na prata, fruto possivelmente de algumas realizações de lucros, mas isso não invalida a tendência desse movimento, que tem 2 motivos principais. Um deles é a proteção e o segundo é a especulação. Há uma redução gradual da dependência dos treasuries como reserva internacional. Após a invasão da Rússia na Ucrânia em 2022 e posteriores bloqueios da Rússia em negociações e movimentações internacionais, fizeram a China olhar com outros olhos para a alta quantidade de bonds americanos que possuíam na carteira e a sua dependência norte-americana, tendo em vista que desde 2016 e 2017 os 2 países já vêm com alguns conflitos comerciais, sobretudo acentuados a partir de 2025, quando Trump voltou a ser presidente dos Estados Unidos. Isso muda a dinâmica global de juros, dólar e liquidez. Agora, outro fator que tampouco pode ser negligenciado, e agora falando interno, política. Em outubro, o Brasil vai às urnas. E as pesquisas atualmente não apontam um vencedor claro. Algumas mostram Lula na frente, outras mostram Flávio Bolsonaro como vencedor no segundo turno, e Tarcísio aparentemente conseguiu dessa vez deixar claro que será candidato à reeleição em São Paulo. Isto é, os nomes estão colocados. Agora começa a fase das alianças. Ratinho Júnior, Caiado, Zema, Kassab, tá todo mundo se mexendo. Para o mercado isso significa uma coisa: volatilidade. E volatilidade faz o BC andar com um pouco mais de cuidado. Então é isso que nós temos de ingredientes principais para o ano de 2026. E diante disso tudo, qual é o cenário mais provável que temos hoje? O mercado vem apontando que o primeiro corte acontece em março, com redução de 0,5 ponto percentual. Mas eu, Maicon, discordo em certa medida. Não porque não haja espaço, pelo contrário, mas porque o Banco Central brasileiro ele vem se mostrando extremamente cauteloso desde a gestão passada, inclusive do Roberto Campos Neto. Na minha leitura, o primeiro corte deve ser de 0,25 ponto percentual, levando a taxa atual de 15% para 14,75% em março. Um corte maior não seria um absurdo, mas eu julgo que seria ousado. E eu acredito que o BC vai sinalizar somente que o movimento de queda de juros vai acontecer em 2026, para somente depois, de fato, aumentar o tamanho dos cortes. E para o final de 2026, o mercado vem projetando a Selic em 12,25%, o que eu também acredito ser um pouco otimista demais. No cenário mais provável, na minha visão, eu acredito que a Selic deve terminar próxima de 13%. E isso vai depender de fiscal, eleições, cenário externo, dólar,
inflação, ou seja, não tem nada garantido aqui nessa história. Então vamos a um resumo rápido da ópera para a gente finalizar. Diante de todos os fatores apontados até agora, o que deve acontecer em 2026? A Selic vai cair, mas talvez não seja tão rápido como o mercado está esperando. Ainda continuará na casa de 2 dígitos, o que acaba sendo uma taxa extremamente restritiva. Porém, com uma possível troca de mandato nas eleições, o cenário para 2027 começa também a ficar um pouco mais bonito, mais favorável. E claro, quem entende esse cenário se posiciona melhor, investe melhor e conduz de maneira mais eficiente os seus negócios. E quem ignora, reage atrasado. Então vamos lá, se você quer continuar entendendo economia com contexto, dados e estratégias, gostou desse conteúdo, já se inscreve aqui no canal Planeja Comigo e ativa as notificações. Aqui a gente busca antecipar o jogo para que você possa tomar sempre as melhores decisões baseadas em números e não em achismo. Um forte abraço e até a próxima!